O que Deus uniu não separe o homem. Vamos explicar esse versículo para você aqui agora, tá bom? Para começar, Jesus ele nunca se mostrou afeto ao divórcio. Antes, ele mostrou que esse projeto, esse plano não estava dentro do cronograma de Deus e Moisés regulamentou o divórcio por causa da dureza dos corações dos homens. Foi uma válvula de escape, né? Porque naquela época os homens mandavam as mulheres ir embora, repudiando elas, sem dar carta de divórcio, e a coitada ficava sem parte dos bens do marido e também não podia casar com ninguém porque estava apenas repudiada. Então Moisés estabeleceu o divórcio para que a mulher, ao receber essa carta, pudesse se casar com outro homem ou então voltar para a casa dos pais. Vamos lá. Para começar, Jesus utiliza o verbo separe e não separa, como vemos em algumas celebrações de casamentos, onde muitos pastores dizem assim, olha, a Bíblia diz o que Deus uniu não separa o homem. Não, não é separa, é separe. Mas o que tem a ver isso? Para começar, gente, esse verbo, ele se encontra no modo subjuntivo, e não só em português, inclusive até no texto grego original está dessa forma. Ou seja, nesse texto, Jesus está expressando um desejo, uma recomendação, uma opção, e não um fato. Tá? Então, Jesus ele está dizendo que o casamento ele é resultado da vontade de Deus, e ele não deve ser desfeito, destruído por parte do ser humano. É isso que Jesus está dizendo. Ele deve ser cultivado, deve ser preservado pelos homens, porque é uma instituição de Deus. Tá? Então as pessoas falam assim, mas se o casamento for realmente de Deus, ele nunca vai acabar. Quem foi que disse isso? Aí não há um mandamento, tá? Há um desejo, uma expressão. Outra coisa, em momento algum, Jesus está usando uma impossibilidade de um casamento que foi feito de acordo com a vontade de Deus ser desfeito. Em nenhum momento ele está dizendo isso. Ele está apenas afirmando que o homem não deve perder ou deixar que esta bênção se perca. É um conselho. Agora vamos fazer aqui uma analogia. Se a salvação, que é a salvação pela graça de Deus, é um dom de Deus, é a maior bênção de Deus que nós recebemos na vida, ela pode ser perdida? Claro, para os calvinistas não, né? Mas o que acontece? Nesse texto, Jesus, ele afirma que o vínculo matrimonial, ele não pode ser dissolvido, ele não pode ser desfeito pelo homem de qualquer maneira. Você precisa ler os versículos anteriores. Mateus 19:7, quando os discípulos, os fariseus, enfim, perguntam se o homem podia repudiar sua mulher por qualquer motivo e dar carta de divórcio. Aí Jesus entra com a questão da dureza do coração. Porque existem casamentos que são proporcionados, abençoados e dirigidos por Deus. Mas existem casamentos que não são. Tá? Nem todo casamento é obra de Deus. Mas suponhamos que alguém lá no passado tomou uma decisão errada, escolheu errado e caiu totalmente fora do plano, do projeto de Deus. Há possibilidade, sim, desse casamento, mesmo tendo começado errado, dar certo no final. As pessoas têm uma frase que diz assim, não, se começou errado, vai dar errado. Não, não é dessa forma que funciona. Deus, ele é aquele que endireita aquilo que está torto, levanta o que está caído e conserta o que não está consertado. Então, partindo desse princípio aqui, se você tomou, por exemplo, uma decisão errada lá atrás nas suas escolhas e você aceitou Jesus como Salvador, você é uma pessoa nova, nova criatura, entrega a Deus, apresenta para Deus, Deus pode abençoar poderosamente. Isso quando os dois querem. Não adianta a mulher passar a vida toda lutando pelo casamento e o cara não está nem aí. Não adianta o homem passar a vida toda lutando pelo casamento e a mulher não está nem aí. Porque a Bíblia diz andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Casamento é composto por duas pessoas, não adianta uma só pessoa tentar levar carga e vai chegar um momento em que ela não vai suportar, não vai aguentar e vai cair fora sim, porque ninguém nasceu para viver sob um jugo desigual para o resto da vida, viver sofrendo, humilhada, desprezada, vilipendiada, desrespeitada e agredida, seja fisicamente ou psicologicamente. Ninguém nasceu para isso. Aí você pode dizer assim, não, mas se ela fez uma escolha errada, agora tem que levar a cruz até o final. Você diz assim, por que não é sua filha? Porque se a sua filha chegar na tua casa com a cara quebrada, duvido se você vai falar, volta para lá e leva a tua cruz. De jeito nenhum. É fácil falar, é fácil apontar quando é outra pessoa, mas quando é sua filha, aí você pensa duas vezes, né? Então, o divórcio ele foi permitido exatamente como uma válvula de escape, tanto no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio 24, versículos 1 e 2, como em Mateus, capítulo 19, versículo 9, como em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, 14, 15, 16 em diante, e outras referências bíblicas, tá? Para você que está me assistindo, certamente vai citar aquele texto de Coríntios, onde Paulo fala que enquanto a mulher está ligada pela lei do marido, e o marido estando vivo, se ela for de outro marido, ela será chamada adúltera. Eu já expliquei esse versículo para você, tá? Resumindo aqui, tá? Esse versículo você vai assistir em outro vídeo, tá bem explicadinho, para você não ficar dizendo assim, não, mas se a mulher é mesmo divorciar e casar com outro homem, ou o homem divorciar e casar com outra mulher, eles vão estar em adultério porque a outra pessoa está viva. Tem muita gente falando isso por falta de interpretação de texto. Divorciou, está livre para casar com quem quiser, fazer o que quiser da vida. Divórcio é dissolução de casamento, é fim, encerramento, incisão, é liberar a pessoa. Ok? Deus abençoe. Tamo junto.